Vamos lá, podemos? Então, revisão. Vamos lá? Bom, a gente começou trabalhando esse segundo bimestre com estruturas de repetição. Então, a gente viu ali que tem as estruturas onde eu tenho uma certa quantidade pré-fixada, tá? Então, neste caso, a gente pode usar o while ou usar o for, onde eu vou fazer uma certa quantidade de vezes que vai interagir. Nos exercícios que a gente fez, baseado nesse formato, aonde eu consigo usar o numerador ou o denominador como sendo a parte contadora, a gente passa a usar, né? Neste caso aqui, por exemplo, a gente usou o denominador como sendo o nosso contador, que é de 1 até 50, né? E o numerador ele foi variando de 2 em 2. Nesse outro caso aqui, nós fizemos ele começando com 50 e chegando até 1, tá? Aqui neste caso, eu não tenho as séries aqui, elas não têm um número específico. Esses dois primeiros são 50, mas o terceiro aqui, por exemplo, ele vem com 37, que não tem nada a ver com o primeiro e o segundo, certo? E o D aqui, ele varia de acordo com o numerador, certo? Então, nesses casos aqui, a gente passou a usar alguns casos com for, outros casos com while, né? Levando em consideração que a gente trabalhou a questão contador e condição, certo? Passamos a utilizar a partir da D, da primeira em diante, nós passamos a trabalhar com a variável sinal, certo? O que que fazia a variável sinal? Fazia ele ficar positivo e negativo, né? Nesses casos aqui, tem que lembrar que a gente tem que, o valor que ele vai começar as variáveis, certo? Esses aqui não tinham argumento de entrada, mas já a letra D em diante já passa a ter argumento de entrada, né? Nós fizemos alguns exercícios desses, alguns acho que eu tenho aqui ainda aberto. Esse aqui não. Esse aqui é o dos coelhos, né? Ou de Fibonacci, certo? É, onde eu tenho o valor de f de n, calcula f de n menos um mais f de n menos 2. E aqui eu faço o cálculo, quando eu termino de fazer, eu vou gerar o próximo valor que ele vai ter. Então, f de n2 recebe o valor de f de n1, f de n1 recebe o valor de fn. E eu vou contando a quantidade de iterações, né? Todos esses a gente fez com teste de mesa aqui, certo? Estão lembrados, né? Então, o que acontece? Eu vou ter um certo valor, baseado nele, eu vou iniciar ele, inicio f de n igual a 1, f de n menos 1 igual a 1, e f de n menos 2 também igual a 1. E dentro desse formato eu consigo fazer a estrutura de repetição, né? Essa questão dos coelhos é essa questão. Cadê? Aqui, questão 10, certo? Antes de fazer essa daí, a gente fez algumas que levavam em consideração a questão de temperatura, né? Uma certa região. Acho que nós corrigimos essa aqui? Não lembro. Mas vai levar em consideração se a temperatura for maior que zero ou menor que zero, né? E baseado nessa se for positiva ou nula ou negativa. E vai contar quantos dias que deu positivo e quantos deu negativo, ok? Essa outra aqui que leva em consideração uma loja de calçados. Antes de ir para essas aí, né? Aqui nós fizemos duas soluções diferentes com essa questão de fatorial. Nós fizemos uma solução que eu mostrei para vocês como é que fazia, no caso da D aqui e da E, que leva em consideração de um em um ou de 2 em 2. Aqui, no caso, neste caso da letra D, eu fiz usando é, o valor da variável auxiliar lá, que era a contadora, serviu para poder fazer o cálculo, né? Esse aqui é das cidades, esse aqui é do número perfeito. Esse aqui é do número primo, certo? E tem do número perfeito que nós fizemos também, certo? O que que é cada um? Do número perfeito, a gente leva em consideração que
do primo, se ele é divisível somente por um e por ele mesmo, né? Só que no caso aqui ele faz até metade do valor, ó, que nós estamos fazendo só até metade, porque é a questão de, vamos dizer lá, o número é 10. Se eu fizer divisores até 5 é suficiente para mim poder encontrar se ele é primo ou não, porque acima da metade eu não consigo mais dividir o valor, né? Por isso que foi feito dessa forma aqui. E o do número perfeito, ele soma o valor, a soma começa com zero aqui, ele vai somando e vai verificando se o resto da divisão for igual a zero. Vai ser os divisores. É o caso do número 6, que é divisível por um, por 2 e por 3. E a soma desses três divisores dá 6, que é o próprio número. Aí aqui fora ele verifica se o próprio número é igual a 6, né? E nesses casos nós também fizemos aqui o teste de mesa aqui para verificar como é que funcionava, certo? Esse daqui é de uma empresa comercial. Ah, aqui é só um enunciado, né? Deixa eu ver se tinha mais algum aqui para baixo. Ah, tutorial. Pegar outro bloco de notas. É, esse acho que não é de vocês. Esse também não. Esse é para os próximos períodos. Ó, nós vemos a estrutura while, né? E depois vemos a estrutura for, né? Aqui era o cálculo das somas ali que a gente estava fazendo, né? Onde o numerador e denominador. Isso também não é de vocês, não é de vocês, nem é de vocês. Então, vou voltar aqui mesmo. Bom, então o que que acontece? Nesses casos aqui, a gente passa a usar a estrutura de repetição. Quando é contador? Quando eu sei a quantidade previamente, né? É o caso, por exemplo, dos 30 dias de novembro. Sei que são 30 dias. Então é contador, vou começar em um e vou até 30. A loja de calçados é o mês de maio, março. Março tem quantos dias? 31. Ah. Não, não. Aqui é só para saber. Vocês sabem a regra da mão ali para saber o número de dias? É, isso. Isso. Isso aí. Todo mundo sabe? É 29. Isso. Tá. Tranquilo. A regra é, ó, janeiro 31, fevereiro deveria ser 30, mas é 28, 29. Março, abril, 30. é, Maio, 31. Junho, 30. Julho, 31. Agosto, 31. Setembro, 30. Certo? Tranquilo? Algoritmos também é cultura, tá? Então, bom, enfim. Então, aqui neste caso aqui, a questão 3 diz o mês de novembro, novembro é 30 dias, aqui o outro diz o mês de março, 31 dias. Esse outro dia, esse aqui diz 100 medidas. Então, já tenho uma quantidade pré-fixada. Eu sei quantos vão acontecer, né? É, Nessa outra questão aqui, na questão 6 tem o número. Aqui neste caso eu não tenho conjunto, altura e sexo de um número indeterminado de pessoas. Então a gente tem que usar aquele conceito de flag. O conceito de flag é o quê? Eu vou usar o while, eu leio primeiro, elejo um dos dois valores para ser o flag, leio primeiro, entro no laço e no final dele, do while, vou ler novamente o novo valor que era o flag que eu estou buscando. E esse formato faz com que eu seja tenha uma quantidade indeterminada de valores.
ok? Na questão 7, a questão 7 também leva. Aqui é 200 entrevistados. São 200 entrevistados, então é contador, tá? Então não preciso eleger um flag. A da empresa aqui também, 200 inscritos. Então não preciso eleger. Já no caso desse aqui do número perfeito, eu vou pegar até metade, né? Que foi o exemplo que eu mostrei agora há pouco. Esse dos coelhos, que é de Fibonacci, certo? Aqui o número natural seria primo, ele só pode ser divisível por ele e por um, certo? Nenhum outro. Então, se eu não for conseguir dividir até a metade, ele é primo, certo? Caso 5. 5, se eu conseguir até 2,5, né? Mas não vou conseguir, porque ele é divisível por um, não é divisível por 2, não é divisível por 3, né? E lembrando aqui, ó, como é que eu faço para saber se ele é divisível? Vou verificar se o resto da divisão for igual a zero. Se o resto da divisão for igual a zero, significa que ele é divisível. Se o resto da divisão não for igual a zero, ó, aqui no perfeito de novo. Então, se o resto da divisão, número, porcentagem i, for igual a zero, significa que ele é divisível. Então, eu vou somar. Se for diferente de zero, significa que ele não é divisível. Eu. Para justamente pegar o resto da divisão. Independente. Aqui neste caso vão ser floats, né? Tanto é que eu estou colocando aqui como float. Mas vamos dizer lá, eu vou pegar o resto da divisão. Vou pegar um número, é, vamos pegar um número que seja primo aí. Chuta um número aí. Hã? 7. 7 é divisível por um. Todos os números são divisíveis por um. É divisível por 2. Então, o resto aqui, ó, num, aqui, ele vai pegar o número que é 7, porcentagem 2. Vai dar diferente de zero. Por que que ele dá diferente de zero? 7 dividido por 2 vai dar 3. 3 vezes 2 vai dar 6. 7 menos 6 sobra um. O resto é um. Não é assim? Então o resto da divisão não é zero. Mas vamos pegar um outro número que não seja primo. 8, que vem logo na sequência, certo? 8 é divisível por um. Mas quando pegar 8 divisível por 2, vai dar 4 e sobra zero. Então, esse num por cento 2 igual a zero. Vai ser true. Ele vai somar, certo? Eu recomendaria pegar esse teste aqui, colocar no online GDB lá e testar. Não teria mais um link, não. Da cachorro, que um número. Ah, pois é, né? Por causa do um. É que um vai ser dividido por um mesmo, né? Aqui no caso, o que que acontece? Quando eu pego o float aqui, num dividido por 2, vai dar zero sim. Então, ele vai chegar até, não vai chegar até um, no caso, certo? Tranquilo aqui a questão do porcento? Tudo bem? Eu recomendaria fazer o teste, porcento. Pois não. Vai pegando zero, né? Vai pegar o zero. É que ele começa, o i já começa com um no caso, né? Ele vai ficar num dividido, o num, eu vou ler um. Aí vou pegar um i menor ou igual a meio. Então não vai dar, não vai entrar, na verdade. Concorda comigo que não vai entrar? Eu já nem começa. É, na minha quadra já nem. Isso. Vai aparecer o quê, então? Hã? Vai aparecer o quê daí? É... Vamos testar ele. É que eu pensava que ele pegava só o zero, o 0,5 continuava o código. O 0,5? Que daí ia dar 0,5, né? Então, vai dar 0,5, verdade. Só o zero. Olha, né? Peraí que eu tenho que tirar o meu teste, meu
Ah, é verdade. Com um não vai dar certo, né? Seria, tipo, será que tem que fazer um live laser, tanto quando colocar um vídeo? Ou só colocar um if, né? É, na verdade aqui deveria colocar um if aqui, só se ele o número for maior que um, né? Certo? Que o um já é, ó. Aqui no caso, é o 7. Opa, esse aqui é do número perfeito. Ah, tá. 7 não é perfeito. Desculpa. É, ali no caso não vai cair no 6. 6 é perfeito. Por que que 6 é perfeito? Porque ele é, ó, vou mostrar aqui como é que faz para visualizar, né? Então ele vai mostrar aqui, ó. Vou dar um printf aqui, ó. Valor de i. 6. Ó, ele colocou que é divisível por um, por isso ele printou aqui, ó. Eu coloquei lá para ele printar se ele for verdadeiro. Num por cento i for igual a zero. Então, o resto da divisão por um deu zero, por 2 e por 3, certo? Aqui eu coloquei para ele fazer até metade, mas vou tirar a metade daqui, ó, e vou mandar escrever até 6, certo? Vai fazer todos. Quer dizer, na prática não vai, né? Porque vou colocar o mesmo valor 6. Ó, ele escreveu os mesmos valores que eu tinha antes. Um, 2 e 3. Aí deu 6. Soma. Deu para entender? O resto da divisão? Beleza. Vamos seguir. Alguma dúvida até aqui? Tranquilo? Tá. Então, isso aqui é dos países lá, né? Taxa de crescimento do país. Supondo que a população do país X seja duas vezes maior que a do país Y em um determinado ano qualquer, sabendo que a população do país X cresce à razão de 3% ao ano, que a taxa de crescimento do país Y é 6%, faça um algoritmo que calcule em que ano a população do país Y será superior ao do país X. Qual a população de cada país no ano do item A? Quem quer argumento de entrada nessa questão? X e eu preciso dos dois? Só de X? Não é melhor de Y? E o que mais? O ano, certo? Que ele diz que é um dado ano qualquer. Então eu preciso saber qual ano, porque ele quer saber em que ano que a população passa a ser maior, certo? Que um tem o dobro da população, mas o país que tem o dobro da população tem uma taxa de crescimento metade da que é menor. Então um ano vai chegar, né? Essa 14, acho que eu não passei para vocês. Isso aqui é dos lucros. Esse aqui eu passei, acho que, né? Essa 100, né? Quantos que dá lucro até 10%, entre 10 e 20, maior que 20. E neste caso aqui eu não, é para uma questão condição. Não tenho, vai ter que escolher um flag para ele, certo? Quem quer argumento de entrada nessa questão? Um comerciante deseja fazer levantamento de lucro de mercadorias que eles comercializam. Para isso, dispõe de uma lista contendo código da mercadoria, numérico inteiro, o preço de compra, o preço de venda das mesmas e a quantidade de cada mercadoria em estoque. Faça um algoritmo que calcule. Quem quer argumento de entrada e saída?
código, preço de compra, preço de venda e quantidade de mercadoria. Qual deles vai ser o flag? O código. Beleza. Essa outra aqui também, né? Empresa cara de pau. Não lembro dela. A empresa cara de pau limitada resolveu fazer uma pesquisa de mercado. Hã? Não, não. Claro que vou. Vai ser ela? Não sei. Resolveu fazer um levantamento de pesquisa abrangendo o maior número de pessoas possíveis, para saber se as pessoas estão gostando ou não de determinado produto lançado no mercado, coletando-se o sexo, a idade e a resposta, sim ou não, de cada entrevistado. Faça um algoritmo e calcule quantas pessoas foram entrevistadas, quantas pessoas disseram sim, quantas pessoas disseram não, percentual de pessoas que disseram sim, quantas mulheres disseram sim, quantos homens disseram não. Quantos homens até 23 anos disseram sim? Quantas mulheres até 23 anos disseram não? Ok? Qualquer questão que eu passei, ou até a que eu não passei, pode cair na prova. Certo? Ah, ah, eu vou passar os valores. Para evitar qualquer tipo de transtorno, eu vou passar os valores. Ah, vai ter teste mesmo, né? Nós fizemos teste mesmo? Hã? Ah, vai ter um pouco, né? Fala. Hã? A bateria? Vixe. Tranquilo, né? Alguma dúvida aí nessa questão aí? De boa, né? Uma universidade deseja fazer levantamento a respeito do concurso vestibular. Para tanto, criou uma lista contendo o código do curso, número de vagas do curso, número de candidatos inscritos, número de candidatas inscritas para cada curso mantido pela universidade. Faça um algoritmo, calcule e escreva. Qual a quantidade de cursos mantido pela universidade? Qual o total de inscritos para o vestibular? Qual o número de candidatos por vaga em cada curso? Qual o percentual de candidatas em cada curso? Qual curso teve maior concorrência por vaga oferecida? Tranquilo? Acho que aqui o que pega vai ser aqui a 19, né? Mas a 19 a gente fez videoaula semana passada, né? Postei para vocês, né? Não? Não? Ixi. Vou checar então. 19. Você? Olha lá, olha só. Beleza? Das fichas lá que dá. A gente fez aqui o teste de mesa até o finalzinho da aula passada, certo? É, eu postei até a 23, se não me engano, foi isso? Não, mas ela é similar à 19. Tranquilo? Onde que pega aí? Quais as questões que pegam aí? Surge a dúvida. Pois é, por isso que eu disse na aula passada e recomendo para vocês, pega a folha de almaço, certo? Pega lá aberta, fazer a questão de quebra de nível. Pode ser qualquer um dos dois lados, certo? Se for o caso, já começa por ela para resolver.
Porque daí você pode deixar mais espaços no começo, se caso esquecer variável. Mas lembra que na aula passada eu criei lá. Você cria argumento de entrada do laço mais externo, argumento de entrada do laço mais externo, interno, certo? Argumento de saída do laço mais interno, argumento de saída do laço mais interno. Que daí facilita a resolução da questão, certo? E faz um rascunho, se for o caso, no começo. Porque daí com o rascunho vai facilitar para você resolver a questão. Você quebra a complexidade em duas partes, certo? Aí com isso facilita a resolução da questão. A questão é longa, mas é possível de ser feita. Para isso, tem que dividir a questão em partes. Tem um problema em, sei lá, por exemplo, quebra de uma questão abaixo, daí se a quebra de ponte, daí for ao máximo, a questão for abaixo. Só numerar, só numerar, certo? Se você tem a prova aberta, fica mais fácil. O outro verso, eu recomendaria fazer a questão que tem o teste de mesas. Porque daí também fica a questão resolvida de um lado, o teste de mesa está do outro. Você não precisa ficar virando a folha. Ou então faz o teste de mesa numa segunda folha. Faz o programa na folha, faz o teste na segunda folha. Faz sentido? Fala. Então, tinha que fazer um break, né? Oi? Fazer um break. Não, não é break. Não tem break. Eu nem passei break. Passei break? Não passei break. Hã? Não, a gente não recomenda usar break, porque não é uma boa prática. Você tem um laço de repetição. Você tem um while. Ó, Em geral, significa que é uma prática que pode gerar problema. Qual que é o problema? Você gerar um loop infinito, certo? Tem situação que você vai precisar de um loop infinito? Tem situação que vai. Por exemplo, está fazendo um programa que ele espera que gere um resultado, certo? Esse resultado precisa ser gerado para você dar sequência e fazer outra coisa. Ó, vamos dizer, você vai fazer uma venda com cartão de crédito. Daí nessa venda com cartão de crédito, você precisa chegar e ter o valor da transação da venda. E você tem que ficar esperando isso acontecer. Então você faz um laço perpétuo que ele vai ficar toda hora esperando. A hora que surge a venda, surgiu o arquivo, a transação que é a venda, ele vai ler, ele vai processar e vai enviar, certo? Então existe casos que a gente usa o laço perpétuo. Mas na grande maioria das vezes eu não preciso de um laço perpétuo. Simplesmente leio o valor, como o caso do flag, certo? O break usa para substituir a questão de eu ler antes no while e ler ele dentro do while, certo? Mas o melhor é usar dessa maneira. Por quê? Porque daí eu tenho certeza que o processo vai funcionar de maneira correta. Beleza? Tem casos que você pode fazer o programa achando que ele está certo, ele está no loop, no laço perpétuo. Aí nunca sai do laço, entendeu? Por isso que não se recomenda fazer esse formato. Bacana? tá na prova, pode deixar um bom espaço ali, interlinha. Pode. Eu recomendaria, como eu disse, fazer, como eu expliquei na aula passada, faz como se fosse fazer um, certo? Deixa um pouco de espaço antes, deixa um pouco de espaço depois. Aí você faz ele no meio. Resolve como se fosse, no caso, um setor, um grupo daquele da 23. Da 23 é de produtos. Da 21 é de salários lá, certo? Então, faz um bloco considerando que você fazer para um setor calcular o salário, para um grupo de produtos, calcular aquele grupo. E daí você complementa com o restante. Você faz ele mais ou menos no meio, aí dá para você colocar código antes, dá para colocar código depois. Fechou? E papel não vai ser problema. Vocês vão poder usar mais ao máximo. Beleza? O que mais? Dúvidas? Sim. Você não usa isso aí, então, Hã? bastante aula para ser. Não necessariamente, né? Vai ter uma questão de quebra de nível. De quebra de nível.
Quer mais que uma? Posso colocar mais. Hã? Distribuídas entre os restantes do assunto que a gente viu. Entre for e while. Oi? Mas vamos dizer assim, desde da primeira aula em fevereiro até agora, aprenderam coisa de programação? Que bom. Então, é isso que interessa, não é? Dentro desse conceito de programação, nós vamos ter programação estruturada, que fala. Aí nós vamos ver vetor, matriz, string, função, functions, certo? Ponteiros, é, Oi? O momento que já trabalha muito tempo. nós vamos trabalhar mais em C Sharp nas bibliotecas. A biblioteca nós vamos usar o Math, que a gente já usou. Por o conteúdo da tela, o conteúdo do texto. Você vai dar uma definição. Sim. Você não pode pegar uma biblioteca, mas olha assim, só eu sou. Não, pode. Não pode. Tem que ser as bibliotecas que vão ser trabalhadas. Beleza? Mais alguma dúvida? Bom, posso. Deixa eu ver se eu tenho uma questão de quebra de nível. Aqui, ó. Quebra de nível significa que eu tenho um while dentro do outro while. Tem esse while que está dentro desse while, certo? Isso que se chama quebra de nível, ok? Eu posso ter ifs aninhados. Eu posso ter aninhamento de ifs. É um if dentro do outro, no caso, certo? Aqui eu não vou ter um caso aqui de quebra de nível. Ó, quebra de nível pode ser contador, contador. Lembra que eu resolvi aquela questão do fatorial usando quebra de nível? Coloquei um for dentro dele, ou for dentro do for, certo? Então eu posso ter quebra de nível contador, contador. Posso ter quebra de nível condição, contador, contador, condição e condição, condição. Beleza? Isso que é quebra de nível. Como falar que ela vai implicar isso. Sim. Ó, o que que acontece aqui, ó? Questão de quebra de nível aqui. Então, o que acontece? Ó? Eu tenho argumento de entrada um e argumento de entrada 2 aqui, certo? Então, argumento de entrada um leva em consideração, ó, vou colocar argumento de entrada 2 aqui, argumento de entrada um. Então, para o laço mais externo, eu vou ter que ter setor, certo? O laço mais interno, eu tenho que ter a matrícula e o salário. Então, tá aqui, ó, matrícula e salário, certo? Aí eu tenho argumento de saída um. Argumento de saída um, ó, número de setores da empresa, número de funcionários da empresa, montante da empresa, código de setor que mais gasta na empresa, que são argumentos de saída um, que está vinculado a um argumento de entrada um. Então, esse cara aí, ó, é o que está aqui no final, ó. O printf, ó, número de setor, número de funcionários da empresa, montante da empresa, código de setores que mais gastam na empresa. E eu tenho aqui o quê? Eu tenho argumento de saída 2. Argumento de saída 2, ó, número de funcionários do setor, montante do setor, maior salário do setor. Ele começa aqui e eu vou printar aqui já, ó. Número de funcionários do setor, montante do setor, matrícula, maior salário do setor, certo? Então ele está vinculado com o laço mais interno. Tranquilo? Era essa a explicação? Aqui eu faço, neste caso aqui em particular, ó, esses dois, os argumentos de saída, ó, número de setores, eu já faço aqui em cima. Já tá aqui, ó. Número de setores da empresa, já tá lá em cima, certo?
Mas eu tenho aqui, ó, número de funcionários da empresa, ele é acumulado aqui, ó. Número de funcionários da empresa somando o número de funcionários do setor que eu acabei de montar aqui. Montante da empresa, eu também estou pegando montante do setor e acumulando, certo? Então já estou aproveitando os valores ali. Tranquilo? Bacana? O que foi? Você não acha bacana? Não, a gente sair da zona de conforto, sair da. É uma coisa bacana. Três pontos. A prova sempre peso de sete. Porque a ideia é mais ou menos a seguinte: a gente aprende quando está fazendo trabalho, não é isso? É ali que surge a dúvida, certo? É ali que aprende, né? Então, o estímulo para que vocês façam os trabalhos é que ele vai valer 30% da prova, certo? Mas se você fizer 30% da prova, 3 pontos de 10 é uma pontuação bacana, certo? E se você entrega os trabalhos, a chance de você tirar os 3 pontos, quer dizer, você vai ter que tirar 4 pontos em 7, certo? Mas se você fez os trabalhos, vai ser mais fácil para tirar os 4 pontos, certo? Bacana? Não é muito bacana. Tá bom, não é muito bacana. Tem direito de reduzir primeiro para ter espaço. Vamos lá, posso explicar. Ó, vamos dizer assim. Esse laço mais interno aqui, ó, que pega aqui, ó, número de funcionários, setor, isso aqui, até aqui no printf aqui, isso aqui é o miolo da coisa aqui, ó. Depois do while aqui, certo? Esse é o miolo para você fazer um setor, fazer um grupo de produtos, certo? Se você resolver esse cara aqui no meio, vamos dizer assim, na folha de almaço, eu vou deixar metade do almaço da primeira parte em branco para declarar as variáveis, vai dar metade ali da primeira parte da folha de almaço. Aí eu vou pegar da metade da primeira parte ali e vou usar ela até metade da outra ali, vamos dizer, certo? Então, aí com isso você consegue montar esse miolo aqui. Aí depois você vem e completa essa parte da. Entendeu? É uma forma razoável de você não ter que se preocupar com espaço. Eu falei de meio, né? Fica tranquilo, fica à vontade, pode fazer o rascunho, beleza? É que se você fizer mais ou menos desse formato, talvez você não precise passar limpo. Você só vai completando o que faltou, entendeu? Que daí você ganha tempo. Esse é o objetivo, beleza? O que mais? Fala aí, Anny. Tá um pouquinho longe ainda. Tá, calma. Nós vamos chegar lá. Não tem que ser com estratégia. Beleza? Entendido? Tranquilo? É bico, né? Sei. Então, Sempre. Revisada sempre. Beleza? Nossa prova é. Nosso único problema é que quinta-feira agora é feriado. E terça-feira também é feriado. É, certo? Por isso a nossa prova é só na outra quinta-feira. Fechou? Vocês foram privilegiados. Beleza? Tranquilo? Tudo certo? Combinado? Estudem, refaçam os exercícios, pegue só o enunciado e tente refazer a questão, faça teste de mesa, tudo isso ajuda, certo? O teste de mesa ajuda a encontrar erros na questão, certo? Faça com calma, vocês vão ter as 4 aulas para poder fazer a prova, certo? Tranquilo? É, nós vamos começar a prova, vai ser na quinta-feira da outra semana, mas nós vamos começar a prova às 19 horas, beleza?
Combinado? Feito. Alguma dúvida mas acho que tudo tem videoaula, ou quase tudo, se não for, certo? Pegando a videoaula dá para entender, né? Então, tipo, a aula é diferente. Por exemplo, o exercício lá, ou não, Deixo lá no mural, lá tá no mural. fica procurando. Beleza? Tudo certo? Tá bom. Posso fechar aqui?